Boa tarde a todos. Eu sou Juliana Bueno, sou advogada tributarista. Eu atuo no escritório especificamente em advocacia tributária e também em escritório de contabilidade. Vou trazer a parte chata, né, aqui do Fórum GD. Primeiramente, até agradecer o convite do Grupo FGG para mais um evento e mais um Fórum GD. Vou trazer aqui a tributação na geração distribuída, um panorama atual e com a reforma tributária. Os tributos incidentes que a gente tem hoje na conta de energia é a contribuição de iluminação pública, ICMS, PIS e COFINS. Lembrando que aquela taxação que todo mundo fala do marco legal, da Lei 14.300, que quem tinha direito adquirido, quem não tinha, né, após dia 7 de janeiro de 2023, que vai ter aquela tributação, não é uma tributação, uma taxação gradativa, não é nada a ver com impostos, com tributos, tá? Vamos iniciar aqui falando de ICMS. A tão polêmica TUST e TUST na base de cálculo de ICMS. Veio o convênio ICMS 16/2015 do CONFAS, trazendo isenção de ICMS na energia compensada para os microgeradores de menor ou igual a 75 kW ou mini gerador maior de 75 kW e menor de 1 MW. O convênio não trouxe a isenção para TUST e para TUST. E aí veio aquela tão polêmica discussão. Um monte de pessoas ingressou com ação judicial. Por quê? Porque é o seguinte, a resolução da ANEEL, ela fala que a energia gerada pelo próprio consumidor é um empréstimo gratuito. Ela não é uma mercadoria. Se ela não é uma mercadoria, ela não tem base de cálculo para o ICMS. Lembrando, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Então, ela não é uma mercadoria. Então, não tinha nem que falar em isenção, porque isenção é quando incide o imposto e o governo abre mão daquela arrecadação. Mas, no caso, não tem incidência, ela nem nasce. Então, foi por isso que várias pessoas entraram com ações judiciais buscando não pagar ICMS na TUST e na TUST. E aí, o que acontece no Brasil? Quando tem várias ações do mesmo assunto, o judiciário, ele suspende todas as demandas a nível Brasil, até que o Tribunal Superior decida sobre o assunto e, assim, vai orientar os tribunais inferiores, os demais superiores. Então, todas as ações ficam suspensas e gera o tema repetitivo. No caso, tinha o 986 de STJ, que, enfim, foi julgado em março desse ano. E, como a gente só tem levado bomba nestes últimos 2 anos, decidiu que incide, sim, ICMS na TUST e na TUST. Só que a jurisprudência, em março de 2017, até março de 2017, era favorável. Então, eles fizeram a modulação dessas decisões. Então, quem não vai ser beneficiado? Quem não tem demanda judicial. Quem tem demanda judicial, mas não tinha nenhuma tutela, nenhuma liminar, ou a liminar tinha sido revogada. Quem tem decisão judicial com tutela, mas era aquela com depósito em juízo, ou quem tinha demanda judicial, mas a tutela tinha sido concedida após março de 2017. Tratando também de ICMS, a gente tinha outro tema, 745 no STF, que foi julgado esclarecendo que a energia elétrica ela tem caráter essencial. Então, este foi julgado, só que com o efeito modulatório a partir de 2024. Antes disso, já veio a Lei Complementar 194/2022, dizendo que, dando esse reconhecimento, que a energia elétrica ela tem caráter essencial, isso significa que ela não pode ter alíquota acima da alíquota geral interna de cada estado, que ali tem as alíquotas de cada estado, que varia entre 17% a 18%. Energia elétrica não pode mais ter alíquota superior a esta. Tá? E nessa lei veio trazer a não incidência de ICMS. Tinha uma notícia boa, não ia incidir ICMS na TUST e na TUST. Só que o que aconteceu? 10 estados entraram com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, dizendo, União, você extrapolou. Você não tem poder de falar sobre ICMS, que é matéria estadual. Então, vamos... E essa não incidência de ICMS também vai impactar
com milhões, em torno de 16 milhões a cada semestre, os estados e também os municípios, porque os municípios também têm 25% sobre o que contribui de ICMS. E aí, o que aconteceu? Suspendeu a notícia boa. Então, ficou suspenso, essa ainda não foi julgada. Ficou suspensa, tá? Suspensa esse benefício. Sobre PIS/COFINS. PIS/COFINS e CID, a alíquota varia conforme o regime de tributação, simples nacional, lucro presumido, lucro real. Incide sobre todos os componentes. O ICMS não pode estar inserido na base de cálculo do PIS/COFINS. E nós temos a isenção que traz na Lei 13.169, que é para autoconsumo, desde que seja do mesmo titular. Tá? E não limita a potência. Imposto de importação. Tivemos mais uma notícia ruim, que foi final do ano, e com vigência para agora janeiro, que os painéis solares seriam tributados com uma alíquota de 9,6%. Tá? Então, eles disseram que isso era para estimular a produção nacional. Bom, deram uma cota de isenção, tá? Que são nesses valores, até 2027. Incentivo fiscal. O que a gente tem de incentivo fiscal? Atualmente, nós temos o convênio ICMS 101 de 1997, que concede isenção de ICMS nas operações com equipamentos e componentes para aproveitamento das energias solar e eólica. Mas aí a gente tem que olhar lá no convênio se o NCM está abrangido ali. O Raul mesmo falou agora anteriormente, palestrante anterior, o quanto que os impostos impactam o aumento da bateria, né? Ele colocou ali no painel dele 74%. E aí eu fui até conferir o NCM da bateria. E o NCM da bateria não está incluso nesse convênio ICMS. E esse rol é taxativo. Então tem que estar lá para ter o benefício do ICMS. Nós temos o ICMS 16 de 2015, que foi o que eu disse anteriormente. Imposto de renda à pessoa jurídica, a gente tinha até 31 de dezembro de 2023 para a área de atuação do SUDENE. IPTU verde ou ecológico. Alguns municípios, Cuiabá tem, já tem bastante município aderindo, para quem tem medidas ambientalmente sustentáveis, de dar um desconto ali no IPTU. Quem tem, vai lá na prefeitura, cadastra, faz um requerimento. ISS neutro. Até onde eu vi, somente Rio de Janeiro tem feito, que é um desconto na alíquota do ISS para operações com crédito de carbono ou quem tem medidas que neutralizam a emissão de carbono. PIS/COFINS. Mercado interno. A gente tem alíquota zero para quem vende peças utilizadas em turbinas eólicas, exceto os pás. E na importação, a gente tem alíquota zero também na importação das turbinas eólicas, exceto os pás. REID, Regime Especial de Incentivo para o Desenvolvimento da Infraestrutura. Quem tem projeto de infraestrutura pode estar requerendo, desde que não seja do Simples Nacional e que não tenha débito com a Receita Federal. E aí garante uma suspensão do PIS/COFINS. Reforma tributária. Tão polêmico, reforma tributária. Uma total insegurança jurídica. No meu ponto de vista, não está servindo para nada, porque quando a gente fala em reforma, seria pelo menos para simplificar ou, ao menos, para diminuir a carga tributária. Nenhum dos dois vai ser o que vai acontecer. O que vai acontecer? Nós temos tributos estaduais hoje. PIS e federal. PIS, COFINS, IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Mas do PIS/COFINS, ele vai se tornar o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IPI ele vai se tornar um imposto seletivo, o que vocês vão escutar muito falando de imposto do pecado. Vou falar um pouquinho adiante. E aí o ICMS, que é estadual, e ISS, que é municipal, vai se tornar só um, que é o IBS. E aí eles vão criar um comitê gestor para estar discutindo, direcionando essa arrecadação, a repartição. Bom, o poder vai ficar na mão da União. Então, tirando poderes dos estados, do município, e colocando tudo o poder na mão da União. O que é o imposto do pecado?
é o imposto, eles vão aumentar a carga tributária, as alíquotas, para produtos que prejudicam a saúde e ao meio ambiente. Tá. Mas aí tem até uma incoerência, porque produtos que tiverem na cesta básica vai ter redução de alíquota, vai estar com a alíquota zero tanto para IBS, tanto para CBS. Mas aí a bebida açucarada, tá aqui, né? Ela é imposto do pecado, ela faz mal para a saúde. Mas o açúcar que está dentro da cesta básica não faz mal para a saúde, porque ele vai ter benefício. Então, assim, é bem incoerente, eu não sei qual a lógica que estão utilizando para esse imposto do pecado. Mas aí para o setor nosso, né? Vai agravar o setor elétrico? Ufa! A energia não está dentro do imposto do pecado. Tá? Então, já tem uma emenda constitucional, que foi de 2023, dizendo que o imposto do pecado, imposto seletivo, não vai incidir sobre operações com energia elétrica. Tá? E uma notícia boa para o mercado de GD é assim, que os veículos que atendem a critério de sustentabilidade ambiental, eles vão ter benefício. Tá? Então, assim, vai ficar isento. Então, é bom que vai ter mais procura em carros elétricos, melhorando e aquecendo aí a economia do setor de GD. ITCMD, IPVA e IPTU vão mudar também, só que até agora nada definido. Eles tinham 180 dias para estar trazendo mais novidades, mais projetos de leis para estar regulando. Eu fiquei até esperando para não entregar meu slides antes disso, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que só vai entregar dia 3 de julho. Então, semana que vem, a gente vai ter algumas novidades aí da reforma tributária. E o imposto de renda, né? Que todo mundo se preocupa com o imposto de renda. Como que vai ficar? Ainda não temos definição. Estamos esperando esse prazo de 180 dias. E aí, como que a gente vai trabalhar com a reforma tributária? Absurdamente, de forma híbrida. Então, assim, valorizem o contador de vocês. Porque se o que já é difícil, vai ficar mais. A gente vai ter que trabalhar com os dois cenários. Tá? A gente vai ter que trabalhar da forma que é já complexa e introduzindo gradualmente a reforma tributária. Então, em 2026, a gente já vai começar pagando o IVA, 0,9 federal e 1 estadual. 2027, a gente tira o PIS/COFINS. Aí, 2028, vai ser o último ano dos impostos estaduais e municipais. E aí, 2029, a gente esquece o ICMS e ISS e o novo IBS entra. Então, assim, vai ser de 2026 até 2033, quando vai ser definitivamente introduzido a reforma tributária. Benefícios fiscais serão extintos? Sim. Então, assim, a grande maioria dos benefícios fiscais a gente vai perder. Tá? Então, tem muitos setores que a gente está fazendo os cálculos que vai onerar. Tá? Então, assim, cenas dos próximos capítulos. Deixa aqui meu contato, se alguém precisar tirar, esclarecer alguma dúvida. E agradeço a atenção de todos vocês.